Hormônios não são para você. Você ouviu isso. E logo depois, quase de passagem, como se fosse um detalhe menor. Tem uns suplementos que pode tentar. Ele olhou para o relógio. Você saiu do consultório com uma vergonha silenciosa. Daquelas que não tem nome direito. Como se seu próprio corpo tivesse acabado de anunciar que você não tem direito de se sentir melhor. Isso acontece todo dia, em consultórios de todo o Brasil. Olha, mais de 80% dos ginecologistas obstetras brasileiros nunca tiveram formação específica em climatério. Dados da própria Febrasgo. Mais de 70% das mulheres em menopausa no país seguem sem nenhum acompanhamento especializado, segundo o SOBAM. E o seu estradiol, que oscilava entre 50 e 500 pegagramas por mililitro durante os ciclos, despencou para 0 a 20 pegagramas por mililitro após a menopausa. Uma queda de 95%. De uma molécula que regula mais de 400 funções biológicas no seu corpo. Isso não foi explicado a você e deveria ter sido. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber o quanto essa conversa está chegando longe. A frase que mais me pesa, e olha que são 30 anos ouvindo isso dentro de consultório, é: se você não pode tomar hormônios, as alternativas realmente não funcionam muito bem, mas é o que temos. Isso não é uma avaliação clínica honesta, é um abandono clínico disfarçado de realismo médico, porque existem alternativas que funcionam, não nas prateleiras de farmácias de manipulação, não nos complexos equilíbrio hormonal das lojas de produtos naturais. Estão em ensaios clínicos controlados, em literatura peer-reviewed. Uma dessas alternativas foi aprovada em 2023 por uma das maiores autoridades regulatórias de saúde do mundo, com eficácia documentada para sintomas vasomotores, sem nenhuma ação hormonal. A grande maioria dos ginecologistas e clínicos gerais no Brasil nunca ouviu falar. Em 2002, alguma coisa quebrou. O Women's Health Initiative foi interrompido antes do prazo. E as manchetes do dia seguinte disseram o que ficou. Hormônios causam câncer. Não foi exatamente o que o estudo concluiu, mas foi o que chegou aos consultórios e o que ficou lá. As prescrições de terapia hormonal despencaram no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E com elas, algo menos visível também desapareceu. A pesquisa clínica séria sobre o que oferecer às mulheres que não podiam usar hormônios. A medicina encerrou a conversa. E o vácuo que ficou não demorou a ser preenchido. A sua mãe chamava de os calores, às vezes de nervoso. Muitas vezes não dava nome nenhum, porque simplesmente não havia linguagem para isso. Não havia médico que sentasse e explicasse o que estava acontecendo. Ela aguentou em silêncio
porque era o que a cultura dizia para fazer. Faz parte, todo mundo passa, aguenta que passa. E quando você chegou ao consultório esperando algo diferente, o que encontrou foi um sistema médico formado por profissionais que, em média, dedicaram menos de 1 hora ao tema da menopausa em toda a graduação. Menos de 1 hora. Para uma fase que pode remodelar cada sistema do seu corpo por 2 décadas inteiras. Quem falhou com você não tem um rosto único. Não é aquele ginecologista específico que olhou para o relógio. Ele é produto de algo estrutural, um sistema de formação que até hoje não inclui nenhuma disciplina obrigatória de climatério na grade da maioria das faculdades de medicina brasileiras. E quando esse médico recua, porque foi ensinado a recuar, um mercado inteiro avança para preencher o espaço. O mercado global de produtos para a menopausa movimentou 18,31 bilhões de dólares em 2025 e deve chegar a 29,19 bilhões até 2034. Esse crescimento não reflete mulheres sendo tratadas, reflete desespero clínico não resolvido, sendo transformado em linha de produto. Suplementos Equilíbrio Hormonal, a R$ 150 a caixa, sem nenhum ensaio clínico randomizado por trás do rótulo. Farmácias de manipulação que cresceram exatamente onde a medicina recuou. E quem pagou o preço disso tudo? A mulher que saiu da consulta com uma lista de suplementos e nenhuma explicação. A que passou 2, 3, 4 anos acreditando que o problema era ela, o seu estresse, a sua alimentação, a sua falta de disciplina. Via SUS, um especialista em climatério é praticamente inacessível fora de grandes centros universitários. No sistema privado, 15 minutos de consulta raramente chegam ao assunto com profundidade. E quando chegam carregando o fantasma do pós-2002, ainda vivo nos consultórios do país inteiro, traduzido em cautela excessiva, em listas de suplementos como substituto de conduta clínica, em aguenta que passa. Os fogachos têm uma origem neurológica precisa, identificada em Cambridge em 2015. No hipotálamo, neurônios chamados KNDY liberam neurocinina B, um neuropeptídeo que o estrogênio suprimia. Sem ele, esse sinal ativa os receptores NK3R e dispara uma resposta de dissipação de calor completamente descalibrada. Seu corpo age como se a temperatura central estivesse em colapso. Ela não está. O termostato perdeu o único regulador que tinha. Em 30 anos de prática, vi esse padrão exato milhares de vezes. A mulher que engorda na barriga sem nenhuma mudança na alimentação, que não descansa mesmo dormindo horas suficientes. Não é fraqueza. Sem estrogênio para modular a resposta ao cortisol, o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal, entra em hiperatividade crônica. E cortisol cronicamente elevado
deposita gordura visceral independente da dieta. Isso não é metabolismo lento. É uma cascata hormonal que começa no mesmo hipotálamo dos fogachos. Eu passei por isso aos 53. Uma manhã de terça, banheiro, espelho e um pensamento que me assustou. Não reconheço mais essa pessoa. Sou médica. Levei tempo para nomear o que estava acontecendo no meu próprio corpo. O estrogênio regula receptores no sistema límbico e, quando some, o humor e a memória oscilam de um jeito que imita depressão clínica. Mais de 40% das mulheres na perimenopausa desenvolvem sintomas depressivos pela primeira vez na vida, e a maioria sai do consultório com antidepressivo, sem investigação hormonal. A progesterona é o seu sedativo natural endógeno. Age nos receptores GABA-A do cérebro, o mesmo mecanismo de um ansiolítico. Quando cai, o sono fragmenta estruturalmente. Você pode estar na cama 8 horas e sair mais exausta do que entrou. Os fogachos noturnos interrompem o ciclo até 6 vezes por noite. Você perde o N3, o sono profundo restaurador, de forma sistemática. Isso não é insônia psicológica, é destruição bioquímica da arquitetura do sono. O estrogênio regula a sensibilidade à insulina nas células musculares. Sem ele, a gordura que antes se depositava nos quadris e nas coxas migra para o abdômen, independente da dieta, independente do exercício. Mulheres na pós-menopausa têm 2 a 3 vezes mais risco de desenvolver síndrome metabólica do que antes da transição. É uma reprogramação metabólica silenciosa que a medicina padrão raramente nomeia. Teve uma paciente no ano passado, vou chamar de Célia, que chegou ao consultório com uma certeza: estava perdendo a cabeça. Ela me disse com essas palavras exatas: doutora, ontem eu não lembrei o nome da minha vizinha de 30 anos. A palavra simplesmente sumiu do meio da frase. O que expliquei a ela é que o hipocampo, a estrutura central de memória do cérebro, tem receptores de estrogênio altamente concentrados. Quando o estrogênio cai, a consolidação de memória e o processamento verbal são diretamente afetados. Não é o início de uma demência, é privação hormonal com consequência cognitiva mensurável. Ela ficou quieta por 1 segundo e então disse baixinho: então eu não estou inventando. Não, Célia, você nunca esteve. Quanto tempo vai durar isso? A média clínica documentada é de 7 a 14 anos de sintomas vasomotores ativos. 1 em cada 4 mulheres ainda os experimenta depois dos 60. Não é uma fase de transição, é uma condição com duração de 1 década, que a maioria dos consultórios ainda trata como passageira. Cada mês sem intervenção adequada não é neutro. Ele se registra no tecido ósseo, na parede vascular, na função cognitiva. Essas alternativas visam mecanismos biológicos precisos. A TCC específica para a menopausa
recalibra o limiar de disparo térmico no nível cortical. Ensaios randomizados documentam redução de 50% a 70% na intensidade dos sintomas vasomotores. A venlafaxina 75 mg atua pelo eixo serotoninérgico, sem ação hormonal. Redução documentada de 35% a 60% na frequência dos fogachos. O fezolinetanto bloqueia os receptores NK3R diretamente, o mesmo caminho neurológico que mapeamos juntas, com queda de 60% a 70% nos episódios documentada em fase 3. E o exercício estruturado, 150 minutos semanais de intensidade moderada, mostrou redução de 29% na gravidade dos fogachos no ensaio MS Flash. Não porque queima calorias, porque regula a termorregulação central. Pensa numa mulher que fez tudo certo, adicionou o exercício, mudou a alimentação, cortou o álcool, melhorou a higiene do sono e os fogachos continuaram. O suor noturno continuou chegando às 2, às 3 da manhã, porque aquele termostato hipotalâmico que perdeu o seu regulador não responde à disciplina. Isso não é fraqueza. Isso é mecanismo. É exatamente nesse momento, quando ela bate nessa parede com o corpo exausto e a agenda de autocuidado intacta, que a narrativa que carregou por anos, era estresse, era ela, era o jeito da família, finalmente se revela pelo que sempre foi. Um desvio clínico disfarçado de conselho. Você não está louca. Você não está sozinha. A raiva silenciosa que vem nesse instante não é exagerada. Ela é precisa. Estudos de qualidade de vida que comparam mulheres com sintomas de menopausa não tratados a pacientes com doenças crônicas documentadas, encontram scores de bem-estar comparáveis. E ainda assim, menos de 1 em cada 4 mulheres que desenvolve síndrome geniturinária da menopausa chega a abrir esse assunto no consultório. Não porque não existe, porque aprendeu desde a mãe que não devia reclamar. No 1º a 3 anos sem intervenção adequada, os fogachos não se acomodam. Eles se consolidam. O sono fragmenta de forma estrutural. Você acorda às 2, às 3 da manhã, sem motivo aparente. 70% das mulheres nessa fase relatam impacto significativo na saúde mental. E só 3 em cada 10 chegam a buscar suporte. Porque a maioria ainda acredita que o problema é a fraqueza dela. A libido não desapareceu porque você perdeu o interesse. Ela sumiu porque o estrogênio que a sustentava foi embora e ninguém nomeou isso. A irritabilidade tem origem neurobiológica, não moral. Mas o silêncio clínico faz ela parecer falha de caráter. Cada mês sem resposta aprofunda a narrativa interna de que o problema é você. E essa narrativa, quando enraizada por anos,
é das mais difíceis de desfazer. Entre 3 e 10 anos, os danos ficam estruturais. As mulheres perdem até 20% de sua massa óssea nos primeiros 5 a 7 anos após a menopausa, exatamente na janela em que a intervenção faz a maior diferença. O osso não dói enquanto perde densidade. Você só descobre quando fratura. A síndrome geniturinária não se resolve com o tempo, ela progride. E o risco cardiovascular sobe semana a semana, sem aviso. No horizonte de 10 a 30 anos, as consequências deixam de ser apenas evitáveis. A fratura osteoporótica atinge 1 em cada 2 mulheres após os 50 anos. O risco de demência se eleva. O estrogênio tinha função neuroprotetora que a medicina subestimou por décadas. As doenças cardiovasculares, hoje a principal causa de morte entre mulheres com mais de 60 anos no Brasil, ocupam o espaço que o estrogênio cardioprotetor ocupava. Isso não era inevitável, era prevenível. E sabe o que mais me pesa? Não são só os ossos ou o coração. É o que está acontecendo agora, hoje, no silêncio de uma madrugada que você não deveria estar acordada. A ansiedade sem nome, a sensação de não se reconhecer no próprio espelho, o constrangimento de chegar a um consultório e não conseguir descrever o que sente. Isso não é falha pessoal, é silêncio herdado com custo físico mensurável. Me conta nos comentários, qual dessas consequências é a que você está vivendo agora, a que ninguém te avisou que ia acontecer? Então, vamos ao que você pode fazer amanhã cedo, não como princípio, como linguagem. Antes de descrever qualquer sintoma, a primeira coisa que você pergunta é: doutora, doutor, nos últimos 5 anos, o senhor fez alguma atualização em climatério ou menopausa? Isso não é enfrentar, é filtrar. Se a próxima etapa for pedir exames, quero solicitar um painel hormonal completo: estradiol, progesterona, testosterona, FSH e LH. E insulina de jejum, porque estou com acúmulo de gordura abdominal sem mudança de alimentação. Se você tem mais de 50 anos e nunca fez densitometria, quero solicitar um DEXA, densitometria óssea, dado o meu histórico de pós-menopausa. E quando vier a frase, seus exames estão dentro da normalidade, antes de você terminar de falar e vai vir, você responde assim: entendo que os valores estejam dentro da faixa de referência, mas estou experimentando fogachos noturnos frequentes, insônia estrutural e alterações de humor que impactam minha função diária. Gostaria que esses sintomas fossem investigados como possíveis causas hormonais e não descartados como estresse ou coisa da idade. Para encontrar alguém com formação real nessa área, acesse o site da SOBAN, Sociedade Brasileira de Climatério, e busque especialistas cadastrados com atuação em menopausa. Isso é difícil, eu sei que é.
Você está pedindo a um sistema que falhou com você, que de repente sirva a você. Mas agora você tem o que faltava. Você não está falhando. Nunca te disseram a verdade sobre o que estava acontecendo no seu corpo. O que te apresentaram como um beco sem saída biológico, sem hormônios, sem recurso, era, na verdade, o limite do que aquele profissional aprendeu, não o limite do que a medicina pode oferecer. Você não é uma mulher com um corpo que falhou. É uma mulher que, pela primeira vez, tem tanto o entendimento clínico quanto as ferramentas práticas para exigir o cuidado que sempre mereceu. O silêncio termina nesta sala, não porque as respostas sejam simples, mas porque agora você sabe que elas existem. Tem mecanismo, tem dado clínico por trás. Fica uma pergunta: quantos anos você passou convencida de que sem hormônios significava sem saída? E quem te deixou acreditar nisso sem sequer questionar? Porque a próxima camada dessa conversa não é a alternativa. É o profissional que vai prescrevê-la. Me conta nos comentários o que você precisava ouvir hoje, o que nunca ouviu num consultório, o que deveria ter chegado a você anos atrás. Eu leio cada um. E se essa conversa chegou até alguém que precisava dela, manda para ela. Porque o que a gente constrói aqui não é audiência. É o que deveria ter sido feito dentro da medicina e não foi. Cuide-se bem. Nos vemos no próximo vídeo.